todos! Então hoje vamos a mais um vídeo falando sobre Saturno, trânsitos de Saturno. Quando Saturno em trânsito no céu toca qualquer um dos seus planetas, ele fica durante um ano em trânsito. E hoje vamos falar dos trânsitos de Saturno com o Mercúrio. Já foi feito o vídeo sobre o Saturno Sol em trânsito e Saturno Lua em trânsito. Mercúrio, planeta da mente, planeta do intelecto, planeta que representa os seus irmãos, os seus primos, a sua família mais próxima, planeta que representa a comunicação. Como que você se comunica durante os trânsitos de Saturno? Saturno, ele faz com que você veja a realidade de uma forma muito mais clara. Os trânsitos de Saturno, eles trazem uma questão que você está vivendo e que você vê aquilo de uma maneira muito nua e crua. Quando você está com trânsito de Saturno sobre Mercúrio, a sua comunicação fica mais restrita, seja porque você pode desenvolver alguma questão relacionada à fala, ou então quando você sente que aquilo que você fala é interpretado de uma forma muito rígida, né? Você sente como se as pessoas estivessem sendo muito mais rígidas com você. Você próprio pode ficar muito mais rígido com as pessoas na sua maneira de falar. Mercúrio, por representar a mente, ele faz com que a pessoa também fique mais rígida no sentido de mais intolerante. É como se a gente não tivesse muita paciência com as pessoas, não. Paciência, por sinal, é a característica do planeta Saturno. Saturno representa a paciência. Quando nós estamos em trânsitos de Saturno, nós ficamos mais intolerantes, menos pacientes. Por quê? Porque nós vemos a realidade de maneira muito à mostra, né? Muito direta, e nós ficamos mais intolerantes, mais rígidos. Paciência de Saturno é uma paciência que espera anos para se conseguir alguma coisa. Essa é a paciência de Saturno. Essa paciência de Saturno está relacionada a modo de vida, a expectativas de vida. Quando Saturno está com Mercúrio, você pode adquirir um conhecimento. Mercúrio, conhecimento que tende a ser de muita aplicabilidade. Você vai aplicar um conhecimento eficaz, no qual você vai colocar em prática. Um conhecimento que você vai levar para toda a tua vida. Claro que tudo que a gente aprende, a gente está na nossa mente, a gente leva para a nossa vida. Mas nem tudo a gente aplica. A gente às vezes aprende uma coisa e nunca mais usa aquilo. A gente sabe, mas não usa. Quando o conhecimento ele vem através de trânsitos de Saturno, seja ele trânsitos adversos, tensos ou trânsitos mais fluentes, nós temos uma grande possibilidade de adquirir um conhecimento duradouro, no sentido de que há uma aplicabilidade. É algo que gera uma ação correspondente. É algo no qual você vai usar aquele conhecimento para alguma coisa. Você sente que você está evoluindo, que você está estável dentro daquele conhecimento. Como o Mercúrio representa tudo que é avaliação, tudo que é de linguagem, de conhecimento, quando Saturno ele toca Mercúrio, é um bom período em trânsito para você fazer um concurso, para você realizar provas, para você ser testado de alguma forma. Saturno Mercúrio, então, ele favorece a aprovação em concursos, em avaliações, né? Saturno traz, por exemplo, vamos supor, um emprego no qual você passou no concurso para você trabalhar. Durante o período de Saturno, Mercúrio, você passa no concurso, na grande maioria das vezes. Não é regra porque, se o trânsito for muito adverso, né? Por exemplo, Saturno oposição a Mercúrio, e você também está com outros trânsitos relacionados a Mercúrio, junto com esse Saturno, é possível que você não passe, mas a grande maioria dos casos a pessoa é indicado. Se a pessoa pensava ou vinha se preparando para fazer concurso, que seja feito dentro de trânsito Saturno-Mercúrio, tá bom? A astrologia não há regras fixas, mas os trânsitos Saturno-Mercúrio, eles são de alta taxa de aprovação em concursos, em provas, em avaliações.
os Enems da vida, né? Também. Então, quando você está com Saturno e Mercúrio, há uma questão de conhecimento, então, que você adquire aí e que tem uma grande possibilidade de ter um futuro a respeito desse conhecimento. Saturno e Mercúrio pode trazer também você realizando uma conquista com algum parente seu, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã. Uma vez que Mercúrio representa essas pessoas. Mas você também pode ter problemas com essas pessoas, né? Conjunção. A conjunção ela é neutra. Você pode ter inclusive as duas coisas. Você pode, por exemplo, abrir um comércio. Você pode ir trabalhar no comércio. Você pode... Porque Mercúrio é comércio, é troca, é venda. Você pode começar uma atividade comercial ou fazer uma melhoria na sua atividade comercial. É um período, Saturno, todos os trânsitos de Saturno é um período onde você vai começar a ralar mesmo para conseguir algo, e é um período de um plantio efetivo em algo que tem potencial para ser duradouro. Então é aquele período em que você, a gente não pode colher com Saturno, a gente até colhe com Saturno, mas Saturno é planeta de plantio. Se você já vem plantando em trânsitos de Saturno anteriores, vamos supor, eu comecei a estudar para concurso nos trânsitos de Saturno anteriores. Então, quando Saturno e Mercúrio vem, há uma maior, né, há uma alta possibilidade de que você seja aprovado, porque você já vem trazendo isso já adiante. Não que você não possa ser aprovado no concurso no período de um ano de Saturno sem ter estudado antes. Não é que você não possa, tá? Mas é claro, quando você tem nos trânsitos de Saturno anteriores um preparo para algo. E por que eu tô falando, Graziela, Saturno e Mercúrio não passa seguido? Não, Saturno e Mercúrio fica um ano, depois só vai passar nessa mesma configuração daqui a 29 anos. Né? Claro, você terá outros trânsitos intermediários de Saturno e Mercúrio a cada 7 anos, a cada 15 anos. Por causa dos eixos, né? Conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição, né? Então você tem um plantio durante um trânsito de Saturno anterior. Você tem um preparo durante um trânsito de Saturno anterior. E quando ele toca Mercúrio, há uma possibilidade de que você coloque isso, por exemplo, numa atividade comercial ou numa atividade de conhecimento. Tem pessoas que escrevem livros com Saturno e Mercúrio. É um bom período para essas questões, né? Você fica muito mais focado nos assuntos que representam a intelectualidade ou os escritos em geral. Com Saturno e Mercúrio, você também tem grande possibilidade de você ter benefício, por exemplo, em atividades físicas relacionadas à fisioterapia. Vamos supor, você precisa fazer fisioterapia. Você tem, então, uma possibilidade de você ter êxito, né? No caso de um êxito mais duradouro em atividades de fisioterapia, porque Mercúrio também rege o movimento, Saturno rege os ossos, Saturno rege tudo aquilo em que você precisa de disciplina. Então, a disciplina nos movimentos, a precisão dos movimentos, atividades no qual você precisa de precisão nos movimentos. Saturno e Mercúrio. Não estou dizendo que você só deve fazer fisioterapia quando você está com Saturno e Mercúrio, não é isso não, tá? Significa que você tende a ter mais disciplina quando você faz atividades de fisioterapia e mais resultados quando você está com Saturno e Mercúrio. Saturno rege os ossos. E com Saturno e Mercúrio você pode ter algum problema nessa área que rege os movimentos, né? Por exemplo, você ficar mais travado, né? Saturno é aquele planeta que restringe, que trava mesmo. Então, pode ser que você tenha problemas de movimento com Saturno e Mercúrio, nos trânsitos de Saturno e Mercúrio. Mas você está falando de que trânsito? Está falando de uma oposição, de uma quadratura? Geralmente uma conjunção, quadratura ou oposição. Você pode ter problemas de movimento e sim. Tá? Da mesma forma que ele traz uma estabilidade de movimentos e uma melhor precisão, também pode trazer problemas de movimento. Eu já tive pacientes, né, clientes,
desculpa, paciente é por causa da psicologia, mas não é paciente de psicologia, é o hábito de falar paciente. Não, eu já tive clientes de astrologia que comunicaram que tiveram quebraram, caiu em cima da mão e quebrou a mão e precisou fazer fisioterapia na mão. E isso é bem possível, até porque Mercúrio rege mãos e braços. E precisou fazer fisioterapia por causa da mão e quebrou, e enfim. Quebraduras de ossos também pode acontecer. Não estou dizendo que você vai se quebrar todo porque você está com trânsito de Saturno e Mercúrio. Até porque pode acontecer com Saturno Marte, Saturno Sol. Então, trânsito de Saturno rege os ossos. Só que com o Mercúrio rege os movimentos. E a mão a gente, usa bastante, né? Quando você está com trânsito de Saturno e Mercúrio, você pode, então, ter um problema com seus irmãos, os seus irmãos se afastarem mais de você sentir mais falta dessas pessoas, irmãos, tios, tias. Você pode ter uma questão para resolver com algum parente, ou até mesmo cunhados e cunhadas. Mercúrio também rege os seus cunhados e as suas cunhadas. Então, Mercúrio é muito amplo. Mercúrio ele ele é um planeta que ele vai desde a comunicação até os seus parentes mais próximos, até os seus vizinhos. Você pode ter um problema com aquele seu vizinho. Sim, pode ter um problema com aquele seu vizinho. Você pode ter um vizinho, um familiar, ou até mesmo seu irmão como alguém mais estável, mais presente no sentido de dar suporte a você nessa época. Então, tanto no sentido negativo como no sentido mais fluente, também Saturno com o Mercúrio traz. Você pode ter o apoio, a ajuda de um vizinho seu, de uma pessoa próxima a você, por conta de uma dificuldade que você está passando. Mas você também pode ter aquele BO, aquele problema com seu vizinho, com seu parente, com seu tio, com a sua tia, com o seu cunhado, com a sua cunhada. Então, assim, a relação fica mais estreita, no sentido de que você vê a realidade em relação àquelas pessoas. De que você, não é que você vai caçar o problema, não é Saturno não é aquele planeta que caça problemas, está mais para Júpiter, que passa de um limite, acaba arrumando um BO ao outro. O Saturno, ele representa às vezes pessoas muito rígidas, controladoras. Então você pode ter problemas com a rigidez do outro, seja do seu vizinho, que não aceita que o muro seja mais para cá ou mais para lá, o seu vizinho que não aceita que você fez isso ou aquilo na sua casa. E conclusão, problemas com vizinhos, problemas com seus irmãos, dificuldades de comunicação com seus irmãos. Seus irmãos você pode sentir que seus irmãos são mais rígidos, você tem menos intercâmbio emocional com eles. Por que menos intercâmbio emocional? Por que você está falando de emoção? Porque Saturno é o oposto da Lua, né? Saturno rege Capricórnio, que é o signo oposto a Câncer, regido pela Lua. Então você sente assim como se você tivesse mais rígido, ou as pessoas estivessem mais rígidas, as pessoas ficam mais controladoras em relação a você. E quem são essas pessoas? Irmãos, irmãs, tios, tias, primos, primas, e cunhados e cunhadas. Então essas pessoas ficam mais rígidas. Você também fica com a mente mais limitada. E por falar em mente limitada, mudando de assunto, a limitação da mente. Então você pode sentir que você fica mais lento, os seus pensamentos ficam mais lentos, você fica mais devagar, você fica mais concentrado, mais focado, mas também pode ter problemas de foco também. Porque se rege a mente, o Saturno traz alguma limitação, você pode ter uma limitação em função do foco que o Saturno pede, né? Limitação de foco, ou seja, dispersão e hiperatividade, está muito mais relacionada a Urano e a Júpiter. Mas quando Saturno está com o Mercúrio, você pode ter um problema relacionado a... você fica muito focado numa determinada coisa e acaba dispersando de outras. Você fica com um hiperfoco. Então, você fica com um hiperfoco numa determinada coisa e, consequentemente, você não vê outras. Você fica muito... fica como se você tivesse, só ali. E com isso você também fica com as suas opiniões, o seu pensamento muito mais restrito. Se você tem dificuldade de abrir o leque, de abrir a visão, você fica com mais dificuldade ainda. Ou você se percebe, porque o Saturno é aquele que restringe as coisas, né? Então, por isso que eu digo, você fica mais intolerante
nesse sentido, você vê aquilo é aquilo, é aquilo. Você fica mais teimoso. Você fica mais restrito ali mesmo. E quando a gente diz que trânsito de Saturno fazem com que você veja a realidade, você começa a achar que você não aprende, você começa a achar que você está com dificuldade de aprender determinada coisa. Você começa a estudar e acha que aquilo está muito difícil, que você não vai conseguir. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não vai conseguir. Não é isso. Não tem nada que diga que você não vai conseguir, porque só porque você está com Saturno, Mercúrio. Mas você tem essa sensação, você vê aquilo, as suas dificuldades de aprendizagem, cada um tem dificuldade de aprendizagem, é uma área, né? Tem pessoas que não tem, mas a gente pode ter, eu tenho mais dificuldade com matemática, eu tenho mais dificuldade com textos, eu tenho mais dificuldade com a parte verbal, então eu posso sentir que eu tenho mais dificuldade. Naquele período, aí eu posso sentir, eu não vou conseguir por conta da minha dificuldade. É como se a pessoa botasse um peso a mais sobre si mesma, é um olhar mais rígido sobre si mesma. A pessoa se cobra mais, a pessoa fica mais intolerante aos próprios erros e mais intolerante em relação ao erro dos outros também. Se você é professor, você pode ficar mais intolerante. Você pode se tornar professor nessa época de Saturno-Mercúrio. Se você quer muito lecionar, você pode se tornar um professor nessa época. Se você está se formando para ser professor, você pode começar a trabalhar na área da educação nessa época. Você pode receber um cargo na área de educação. Você pode receber um cargo na área de vendas. Você pode ser promovido a gerente de vendas. Você pode vir a dar aula em todos os segmentos. Não é só porque Mercúrio representa o ensino de base, o ensino médio, que você não possa dar aula em universidade. Porque representa linguagem, representa conhecimento, Mercúrio representa todo o conhecimento. Ele só é mais focado para o ensino de base até o ensino médio. Mas você pode sim se tornar um professor universitário, se formar em docência do ensino superior também com Saturno, Mercúrio, porque representa conhecimento. E se você precisa assinar alguma coisa, você precisa fazer contratar alguma coisa que dependa de assinatura, leia as entrelinhas de todos os contratos que você vier assinar nesse período de um ano Saturno-Mercúrio. Se está fluente, leia de todo jeito, lê mesmo assim, né? Porque Mercúrio representa os escritos. Então, se você não quiser ter problemas com escritos, se não quiser ter problemas com documentos, leia-os, tá bom? Pessoas que trabalham com tradução de textos antigos. Saturno representa tudo que é antigo. Saturno representa a arqueologia. Então, tudo que tem estudo de textos antigos, de coisas antigas, Saturno, Mercúrio, tá bom? Então, eu ficaria aqui horas falando sobre Saturno e Mercúrio. Então, essas são as questões principais sobre esse importante trânsito que fica por um ano, como todos os trânsitos de Saturno, na sua vida. Posta nos comentários caso você esteja vivendo um trânsito de Saturno aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Saturno-Vênus.